Olá, vestibulandos, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o professor Sérgio Campos. Eu vou ser o responsável aqui do Ciência em Ação para trabalhar com a parte de língua portuguesa, esse projeto novo do professor Paulo Valim e toda a equipe do Ciência em Ação. Estou bastante satisfeito de poder integrar essa equipe e junto com os outros professores, eu quero fazer com que você consiga ir muito bem na prova do Enem e outros vestibulares também. Todo o plano de estudo você vai ter acesso ao cronograma das aulas também e hoje aqui nós já vamos começar com aula e conteúdo. Peço para que você já fique logo com o seu caderno na mão, faça anotações porque hoje você vai fazer muita anotação mesmo. Hoje nós vamos começar praticamente do zero. Professor, eu não tenho noção nenhuma de língua portuguesa, eu não sei por onde começar. A aula de hoje é para poder resgatar você. E cuidado você vestibulando, que de repente assim, está no seu segundo, terceiro, quarto ano e você fica, tô tranquilo, português eu já tenho alguma facilidade. Tome cuidado, porque hoje nós vamos ver tópicos que, mesmo alunos que têm uma boa experiência em vestibulares, costumam errar. Por exemplo, divisão de sílaba. Fica, não, professor, divisão de sílaba não apela, eu estou bem tranquilo. Eu vou te desafiar daqui a pouco para saber se de fato você está tão bem assim, inclusive em divisão de sílaba. Vamos começar então, sendo redundante, vamos começar desde o início. Olha só, observe essas palavras que eu coloquei aqui no quadro. Riso, azar e exame. Pergunto para você, o que essas palavras todas tiveram em comum? Você olha e fala, professor, riso, azar, exame. Houve o som, a pronúncia de Z. Muito bem. O som de Z esteve presente nessas três palavras aqui. E o que chama atenção? O som de Z veio numa letra S, veio na própria letra Z e veio na letra X. Você teve o mesmo som que, porém, estavam em letras diferentes. Quando você fala em exato, xarope, fixa e máximo, o que todas tiveram em comum? Simples, todas tiveram a letra X. Muito legal. Porém, eu pergunto para você, o que chamou a atenção? Interessante que agora a letra foi a mesma, porém o som nessas quatro palavras foi diferente. Na palavra exato, esse X adquiriu um som de Z, exato. Xarope, esse X teve um som similar ao som de CH. Fixa teve um som de KS, fixar. E na palavra máximo, parece que esse X teve o som de dois S's, máximo. Querido, querida, o que eu quero dizer para você? O ideal de qualquer idioma seria que cada letra tivesse exatamente um som. Cada letra equivalesse a uma pronúncia, a um som. Infelizmente, porém, a língua portuguesa não é desse jeito. Você percebeu que você tem letras diferentes produzindo o mesmo som e você tem letras iguais produzindo sons diferentes. É por isso que nós temos a primeira aula sobre fonética e fonologia. O que é tal da fonologia? Você sabe que logia quer dizer estudo. Agora, fono quer dizer o quê? Fono quer dizer som. Muito óbvio. Fonologia, então, seria o estudo dos sons. Só que uma palavra que eu quero chamar a atenção para você é o estudo funcional dos fonemas. Professor, o que é fonema? É cada unidade mínima de som. Professor, aqui eu me perdi. Vamos ver com calma. Fonologia, nós vamos estudar como que funcionam os sons na língua portuguesa. E como que eles funcionam? Em que sentido? Fonema é cada unidade mínima de som. É cada distinção minúscula de som. Professor, eu não estou entendendo. Me ajuda aqui. Eu vou colocar para você algumas palavras. Imagina aqui a palavra mata, nata, lata, pata. Palavras muito parecidas. Concorda? Mata, nata, lata, pata. Muito parecidas. Agora, o que eu quero chamar a atenção para você? Concentra. A única diferença foi numa única letra que apareceu no começo de cada palavra. Agora, eu vou colocar para você uma coisa bem simples. Por exemplo, isso não cai em vestibular, presta atenção, não cai. É só um meio para você entender um fim. Presta atenção. Lata, essa letra L, ela é chamada de lábio palatal. Desculpa, língua palatal. Isso aqui que é língua palatal? É porque, literalmente, para você produzir o som de L, você vai encostar a língua no céu da boca. Lata. A letra N também é língua palatal. Você vai encostar a língua no céu da boca. Nata. Nata, lata. Fala aí na sua casa. Lata, nata. Agora perceba o seguinte, o movimento da língua é muito parecida. Só que existe uma mínima distinção na pronúncia entre elas.
Lata, o seu L está lá um pouquinho mais para dentro da boca. Nata, ele foi um pouco mais para frente. Essa mínima distinção faz diferença. Uma coisa é a palavra lata, outra coisa é a palavra nata. Mata e pata, muito parecidas também. Mata, pata. Por exemplo, vamos pegar pata e bata. Bata, pata. Bata é chamada de bilabial. Você vai encostar os dois lábios e vai soltar. Bata. Pata também. A diferença mínima entre B e P é que uma delas, a sua intensidade de ar é um pouco maior. Pergunto para você aí de casa, qual dessas duas você pronuncia com mais intensidade de ar? Bata ou pata? Professor, pata é um pouco mais intenso. Pois é, essa mínima intensidade e potência que você coloca faz com que haja diferença de som. Essa diferença mínima de som nós chamamos de fonema. Entendeu? Toda mínima distinção de som de uma palavra para uma palavra para outra nós chamamos de fonema. Anotou? E existe letra. Letra é representação gráfica, tá? É o sinal, é o rabisco. Esses 3 rabiscos aqui compõem a letra A. Esses rabiscos aqui vão compor a letra B, esse rabisco vai ser a letra C. Esses sinais gráficos que tentam reproduzir fonemas, nós vamos chamar de letra. Estes, então, foram os 3 conceitos básicos e iniciais. Vamos avançar agora em tópico que cai em prova. Concentra. Existe uma dualidade entre letra e fonema, porque, mais uma vez, tá? O ideal é que cada letra representasse exatamente um som. Por exemplo, concentra. Na palavra caneta, quantos fonemas existem aqui? 3, né? Caneta. 3 fonemas. Não, não é. Preste bastante atenção que existe diferença de sílaba para fonema. Sílaba é a pronúncia de blocos de som. Caneta, você teve 3 blocos de emissão de sons. Agora, fonema, a gente viu agora há pouco, é a unidade mínima de som. Só que eu não vou pedir para você descartar completamente a parte de sílaba. Por quê? Porque sílaba vai ser uma parte importante para você saber cada som, cada fonema. Para você descobrir a quantidade de fonemas, faz o seguinte, separa em sílabas. Ca-ne-ta. A primeira parte é muito fácil. Quantas letras tem a palavra caneta? É só saber contar. Você tem, então, 6 letras. Bacana. Agora eu pergunto, houve 6 fonemas? Cada letra representou exatamente um som? Presta atenção. A virou K. E virou Ne. A virou Ta. Caneta, cada letra teve sim a sua pronúncia. Ou seja, aqui foram 6 letras e foram 6 fonemas. Lindo. Agora olha só, na palavra chave, quantas letras? Bem, é só contar, você tem 5 letras. Bem fácil. Agora concentra. Para saber quantos fonemas houve aqui, divide por sílaba. Na palavra chave, houve 5 letras e houve 5 fonemas? Presta atenção. Esse C, o H e o A, cada uma dessas 3 letras compôs um fonema? Aqui tem uma coisa interessante, tem um H. Na língua portuguesa, o H ele tem escrita, mas nunca tem som. Nunca. O H na língua portuguesa nunca tem som. Aqui, presta muita atenção, toma muito cuidado. Existe um negócio que se chama transcrição fonética. O que é a tal da transcrição fonética? É você escrever da maneira como exatamente você fala. Pergunto para você, olha bem aqui no cantinho. O que está escrito aqui? Chave. Agora presta atenção, essa pronúncia de chave é diferente dessa? Não. Isso daqui nós chamamos de transcrição fonética, é a escrita idêntica à maneira como se fala. Você vai perceber o seguinte, que nessa primeira sílaba é como se fosse isso daqui, chá. Esse V e esse E vão produzir o som de vi, chave. Ou seja, você teve 1, 2, 3, 4 fonemas. Ou seja, você teve então 5 letras, todavia foram 4 fonemas. Justamente porque o H na língua portuguesa não produz som. Vamos aqui. Na palavra fixo, foram 4 letras. Legal. Agora, quantos fonemas ocorreram aqui? Você tem aqui 2 sílabas, né? Vamos dividir por sílaba para simplificar a identificação de cada fonema. Aí você tem f, i, ficou fi.
cada letra teve o seu som. Agora, o que é curioso aqui? Esse X teve um som normal? Não. Esse X é como se tivesse aquele som de KS, ks, ou seja, seria fixo. Em transcrição fonética, seria mais ou menos aqui, fixo. Você teve uma letra que produziu 2 fonemas. Ou seja, aqui são 2 letras para 3 fonemas. Ao final, essas 4 letras produziram 5 sons. Foram 4 letras e 5 fonemas. Olha que coisa maluca. Pode ser que você tenha mesmas letras e sons, que sons e letras sejam iguais. Pode ser que você tenha mais letra do que fonema, só que pode ser que você tenha mais fonema do que letra. Mais uma vez, não é um sistema uniformizado, padronizado. Aí veja aqui, na palavra hora, quantas letras? Professor, 4 letras. Muito bem. Agora, cada letra teve o seu som? Professor, você falou que o H na língua portuguesa não tem som. Muito bem. Aqui você tem somente uma pronúncia, O. Você tem somente um fonema, R, A. Ficou hora. Então, são 4 letras e 3 fonemas. Bem, até agora estava bem fácil, né? Vou colocar para você uma palavra um pouco mais difícil. Representar. Tem quantas letras? Representar. Aí você vai ter que contar. Contou. 11 letras. Muito bem. Principalmente pelo fato dessa palavra ser grande, é importante você dividir por sílaba e olhar sílaba por sílaba se cada uma das letras teve a sua pronúncia. Me ajuda. Representar seria representar. Vamos lá, primeira sílaba. E, cada letra teve o seu som. O P, o R e o E, cada letra teve o seu som. Zen, foram 3 letras, mas aqui foram somente 2 sons. Tar, cada letra teve o seu som, foram 3 fonemas. Então, são 11 letras e 10 fonemas. Você vai, professor, devagar, eu não entendi isso daqui. Por que que aqui nesse Zen são só 2 fonemas? Nesse instante, vestibulando, eu vou pedir para que você confie em mim, suspenda rapidamente isso daqui, que eu vou explicar já o porquê que esse Zen foram 2 fonemas e não 3. Porque para você entender isso, você vai precisar desse outro conceito. Nós vamos evoluir no raciocínio e você vai anotar isso daqui porque é muito importante. O conceito de dígrafo. Como o próprio nome, de maneira intuitiva, diz para você, di quer dizer o quê? 2. Grafo quer dizer o quê? Escrita. O que seria o bendito do dígrafo? Anota aí, por favor. Dígrafo é quando você tem 2 letras para um som. Quando você tem 2 letras para apenas um fonema. Professor, como assim? Dá uma olhada aí e anote, por favor, quem são esses dígrafos. O CH é um dígrafo, o LH é um dígrafo e o NH também é um dígrafo. São 2 letras para um som. CH faz som de X, LH faz um som que não tem grafia específica na língua portuguesa, né? Iá. NH é como se fosse aquele N do espanhol, que é um N com tio, vinho. Bem, aqui tecnicamente é simples, porque tem o H tem letra, mas não tem som. Aí você tem o RR, 2 letras para um som, pássaro. Perceba, você não fala pássaro, você não dobra, você não repete a pronúncia de S. Logo, são 2 letras para um som. Na palavra guitarra e na palavra querer. Ou seja, concentra. Todas essas daqui são exemplos de dígrafos. Agora, o que você vai ter que anotar? Esses daqui são o primeiro tipo de dígrafo, que é o tal do dígrafo consonantal. Professor, o que é o dígrafo consonantal? É quando você tem 2 letras para um som. E esse som é um som de consoante. Esse RR vai ser um som de uma consoante, SS também. Ou seja, dígrafo, 2 letras para um som. E dígrafo consonantal, 2 letras porque vão ter um som de consoante. Tudo bem? Anotem porque essas daqui são exemplos de dígrafos consonantais. Professor, todas? Não, não são todas que são dígrafos consonantais. Quais não são dígrafos consonantais? Sempre essa daqui. Todas essas daqui sempre vão ser dígrafos, sempre. Apareceu alguma questão no seu vestibular, vai ser dígrafo, sempre. G1 e QU nem sempre vão ser dígrafos. Professor, não, mas por que não? Isso você vai ver na nossa próxima aula
na parte 2 dessa aula de fonética. Um abraço muito grande, foi bom encontrar com você. Esse é o primeiro passo de uma caminhada longa que nós faremos. Concentre, que você vai entender mais para frente qual a diferença desse dígrafo aqui. Um grande abraço.